breve estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o verso de número 27. Verso de número 27. A Bíblia diz assim, num versículo bem curto, mas que tem uma força e um ensinamento muito forte. Ele diz: não deis lugar ao diabo. E aqui a gente tem algumas coisas para esclarecer. E a primeira delas é que muita gente ainda tem dificuldade de acreditar que existem forças espirituais no mundo espiritual. E que existem demônios e entidades. E Paulo também, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então Paulo, Jesus, deixou bem claro que existe uma guerra, que existe demônios e que o inimigo está tentando contra nossas vidas, contra a sua vida. Então, nós vamos esclarecer primeiro isso. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu vou te dizer que no livro de Daniel estava orando por 21 dias, até que o anjo aparece a ele e ele fala: Daniel, você foi ouvido desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu de vir. Então, havia uma entidade, um principado que dominava aquele reino, que impedia que a resposta de Paulo fosse trazida, a resposta de Daniel chegasse. Então, existe nas regiões celestiais demônios e enfrentamentos e guerras. E algumas vezes você já deve ter me ouvido falar que eu já ensinei isso aqui, que a gente, que Deus, ele não invade, né? Ele bate a porta, Jesus bate a porta para que você abra seu coração para ele entrar. A Bíblia diz isso no livro de Apocalipse. Aí a gente diz: o diabo vem derrubando. Amado, o diabo, ele vai vir quando há legalidade. O inimigo entra na vida de alguém quando há uma brecha, quando há legalidade. Sem brecha, sem legalidade, só se Deus autorizar. Como aconteceu no caso de Jó. Eles se apresentaram diante de Deus e Deus perguntou: de onde você veio? Porque ele sabia que o inimigo já estava rondando a vida de Jó. Eu venho de rodear a terra e passar por ela. Você viu meu servo Jó? Vi. Então o inimigo está vendo, mas ele não pode agir na vida de alguém. Primeiro, se Deus não permitir. Se Deus não permitir, ele não pode agir. E Deus permitiu que a vida de Jó fosse tocada. No caso dos gadarenos, do endemoniado gadareno, quando Jesus chega e aquele homem vem e se prostra, os demônios se prostraram, né? Na vida daquele homem, é uma legião. E o que eles pedem a Jesus? Permita-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus permitiu. Então o inimigo entra na vida de alguém se Deus permite. Uma permissão de Deus. Agora, para ele entrar na vida de alguém, também a pessoa precisa permitir. É aquilo que a gente chama de portas, de brechas, de legalidade. E quando eu abro portas, brechas, e dou legalidade, o inimigo vai poder atuar na nossa vida, vai poder atuar na sua vida. E tem portas e tem brechas, irmãos, que são, uma brecha escancarada, né? Quando você dá um direito, uma brecha, uma legalidade, uma porta aberta, é um direito. Que portas são essas? São fraquezas e geralmente associadas ao pecado e à desobediência. Quando a gente obedece a Deus, o inimigo não pode nos atacar. Mas quando a gente desobedece, a gente abre portas e brechas e
e dá legalidade para o inimigo atuar em nossa vida. Você já sabia disso? A gente sabe, não é? A gente sabe. Então, às vezes, o inimigo atua na vida de alguém porque Deus permitiu, não que a pessoa desobedeceu. Deus permitiu, como no caso de Jó, no caso do Gadareno, né? Agora, como é que você pode abrir portas para o inimigo agir? Como que você abre portas? Pecados não confessados, por exemplo. Quando há pecados não confessados, é brecha, é portas, é legalidade, o inimigo atua na sua vida. Então, pecar todo mundo pode pecar, errar todo mundo pode errar, mas não confessar. É aquilo que o inimigo mais espera. Quando o crente pega, ele não confessa, porque aí ele tem legalidade para agir. Ele tem legalidade para entrar na vida dessa pessoa e atuar na vida dela. O que mais? A tal da religiosidade, não é? Pessoas que se envolveram com o ocultismo, pessoas que se envolveram, por exemplo, com feitiçaria, com, por exemplo, ler cartas e essas coisas, né, do ocultismo, isso também são brechas. E tem gente que serve a Deus e serve ao mesmo tempo. Ora, busca a Deus, mas também de vez em quando vai tomar um passe. Né? Então, isso é uma legalidade. Você abre uma porta, você abre uma brecha. Você dá direito ao inimigo. As práticas do ocultismo, irmão, qual que seja ela, são portas e são brechas e dá legalidade ao inimigo atuar na vida de alguém. Entende? Então, por isso que a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores, nem botar o pé em dois barcos, porque acaba aqui, vai ter problemas. Outras coisas, por exemplo, palavras de maldição liberadas por pessoas que têm autoridade, pai, mãe, professor, pastor, né? Palavras liberadas que podem ter trazido maldição. Isso também dá legalidade para o inimigo atuar. Ou até mesmo palavras que você mesmo libera. Sou burro, sou idiota, não sirvo de nada, essa casa é um inferno. Isso tudo, irmão, são brechas que a gente dá, que as pessoas dão para que o inimigo venha atuar. Esse homem não canuda, essa menina não presta para nada, são palavras. E essas palavras são sementes. E quando você abre a sua boca para liberar palavras assim, você está dando legalidade para que o inimigo venha atuar. Legalidade. A gente pode se perguntar por que será que essa casa não muda? Mas quantas vezes você abriu a sua boca para dizer essa casa é inferno? Eu não consigo isso. Mas quantas vezes você abriu a boca para dizer minha vida não vai para frente, nada para mim dá certo? E vai falando, vai falando, vai falando. Isso são brechas. Isso dá legalidade ao inimigo de atuar, de agir como ele quiser. São coisas perigosas. E aí tem aquelas brechas, essas são brechas escancaradas, que eu costumo dizer, são portas escancaradas, né? Pecados e palavras, vício, mentira, traição. Tudo isso são brechas que eu costumo dizer escancaradas, que todo mundo sabe, todo mundo vê, né? Às vezes a pessoa não vê, que ela viu a brecha enorme, o inimigo entrou e ela não sabe por onde, né? Aí tem aquelas brechas que são escondidas, que é aquelas que eu estou tratando muito aqui na igreja. São o quê? Feridas emocionais não tratadas. Raiva, ódio, falta de perdão, mágoa, essas coisas que as pessoas carregam, ninguém vê, ninguém sabe, mas está lá dentro o tempo todo, de vez em quando, né? Libera uma palavra ruim. E aí isso é brecha, ninguém sabe que você está magoado, ofendido, com raiva. E você pode ir para onde você quiser, mas se tiver esses sentimentos no coração não tratados, a brecha está aberta, o inimigo vai atuar onde estiver. Raivas, sentimentos e lembranças que ainda doem, traumas. Sabe, todo mundo pode passar por dificuldade, por luta, mas a gente precisa perdoar. A gente precisa se perdoar.
A gente precisa pedir perdão. A gente precisa liberar das mágoas, das raivas. Enquanto não faz isso, é brecha que dá legalidade ao inimigo para abrir, para agir da maneira que ele quiser. E aí, como o diabo é sagaz e astuto, ele sabe onde está a brecha e ele vem com as coisas certas naquela área. E ali onde as pessoas vão sofrendo, vão passando por dificuldades e um abismo chama outro abismo. Você já conhece a palavra que chama outro abismo, e aí daqui a pouco já não é mais um trauma, já é uma raiva, um ódio, vingança, e já começa a mudar. Porque não tratou. E como é que trata isso, pastora? É tão fácil, querido. É tão fácil tratar tudo isso. Arrependimento. Pedir perdão. E sabe o que acontece? A gente não faz porque é orgulhoso, tem dificuldade, aí vai até o fim, e vai sofrendo e sofre. Por quê? Porque não tem coragem, não tem humildade para dizer, me perdoa, eu errei, enfim. Arrependimento, Senhor, me perdoa por essa mentira, por essa traição, por ter consultado mortos, por ter pedido de perdão. Arrependimento é a chave para ficar liberto. Sabe, irmão, a gente acha que libertação é vir aqui na frente, o pastor põe a mão na cabeça, expulsa o demônio, expulsa, irmão, expulsa. Você vai embora para sua casa, continua no mesmo pecado, continua com a mesma raiva, com a mesma ódio, com a mesma, tudo igual, irmão. Não adianta você vir a gente pôr a mão e expulsar. O inimigo sabe que a brecha está lá. E ele vai impedir de todas as maneiras que você chegue ao arrependimento. Que você vai atrás da pessoa e peça perdão. E aí a gente precisa, irmão, perguntar ao Espírito Santo de Deus, Senhor, tem alguém que está magoado comigo? Tem alguém que está ofendido comigo? Pedir direção ao Espírito Santo de Deus, para a gente ser liberto, para a gente servir a Deus liberto. Porque senão você vem e a gente expulsa, você vem e a gente expulsa, você vem e a gente expulsa, mas faz oração e nada acontece. Continua oprimido. Por quê? Porque precisa de arrependimento, confissão. O que mais que precisa? Vigilância, querido. Vigilância por quê? Porque a gente está nesse mundo, e nesse mundo jaz o maligno, a Bíblia diz. Então o texto que eu li, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Fecha as brechas, fecha as portas, obedece a palavra, se posiciona. A partir de hoje, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou pedir perdão para quem eu preciso pedir perdão, eu vou buscar a Deus para quem eu preciso pedir perdão, eu vou pedir. A gente vai se posicionar para mudar, para ficar liberto. Aí não muda, não pede perdão, não busca Deus, e aí vai para casa e o Satanás vai junto, e aquela confusão dentro de casa. Nunca tem alegria, nunca tem paz, nunca está bem, está sempre amargurado. Isso é brecha, é porta, é portais abertos que precisam ser fechados. Entendeu, querido? A gente expulsa, óbvio, a igreja está aqui para isso. A gente repreende, manda embora, óbvio, tem autoridade para isso. Eu, os pastores da igreja, tem autoridade para isso. Tem autoridade. Aí você vai, comigo não acontece nada. Não acontece nada por quê? Coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ciúme, cheio de inveja. Por isso. Eu tenho que falar a verdade para você. Porque seria muito fácil. Você vem aqui, eu expulso, mando embora, pronto. Aí as coisas permanecem tudo do mesmo jeito. A pastora não tem poder, a igreja não tem poder. Ou se tem. Tem muito. Tem muito poder aqui. Tem muito. Sempre com a língua afiada, sempre liberando maldições. Isso tudo é brecha. Portais que você abre, e o inimigo vem, ele entra e faz a festa. Hoje é dia de arrependimento. Você está numa igreja que prega a palavra, que ensina, ainda que as pessoas não gostem muito, mas a gente ensina como você ser liberto.
Porque é muito fácil, eu vou lá, faz, expulsa e pronto. Não, querido. Não, eu tenho que me posicionar para mudar de vida verdadeiramente. Pedir perdão para Deus, para as pessoas, obedecer a palavra. Isso sim vai fechar as portas, as brechas, a legalidade e você vai ter vida abençoada. Amém? Fique de pé.